Eu escolho a Ti, Senhor. Às vezes a gente não é muito inteligente, às vezes a gente não tem muita sabedoria, mas a melhor escolha continua sendo Jesus. Principalmente vocês pequenos, né? Vocês têm uma chance maior do que a nossa. Vocês podem escolher Jesus desde pequenininho. Nós passamos tanto perrengue por não ter sabido escolher no começo, mas vocês conseguem escolher desde já. Escolham Jesus. Se animem quando você escuta a palavra de Jesus. Fica de pé. Tenta ler. Vocês sabem, todo mundo sabe ler. Canta junto. Vibra. Mesmo que seja meio assim, não entendo muito bem, mas vai fazendo um esforço. E Jesus vai mudando o seu perfil. Às vezes a gente não é eu também eu não sou tão, né, fogoso, né? Eu canto quieto, baixo, não sou capaz de fazer muito gesto, cada um tem seu jeito de adorar, né? Não precisa também todo mundo fazer igual a Meg é especialista, né? A gente não é, mas fica de pé, tenta cantar junto, tenta copiar, dá uma olhada nos adultos do lado, tenta fazer igual, vale a pena, gente. Não estou falando por forçar a barra, se não quiser fazer, não faça, mas compensa você estar com Jesus, amém? Vamos falar de ofertas, né, dízimos, antes do pastor Denis trazer a palavra. Nós sempre ofertamos, e é uma coisa que eu tenho sempre comigo, né, que a gente não deve se sentir obrigado, porque tudo que a gente faz obrigado não vale a pena, são coisas que acaba ficando pesada, fica assim, acaba ficando um fardo. Então, se você vem aos cultos, por exemplo, venha com amor, venha com disponibilidade, venha com disposição, porque se você vai porque o pai manda, porque a mãe manda, se você vai porque eu tenho que ir, senão o pastor fica bravo comigo, né? Então, é fardo, tudo que é fardo. Sabe por que a gente recebe para trabalhar? Porque é um fardo, né? Naturalmente, ou normalmente, pelo menos 70%, 80% das pessoas fazem o que não gostam, trabalham em horário que não gostam, mas eles recebem para isso. Agora, aqui na igreja, a gente não paga, né? Então, a gente tem que vir com amor, vir com disponibilidade. O pagamento é feito, o melhor pagamento do mundo é as bênçãos de Deus, né? Que a gente nem percebe, ela vai acontecendo. A Meg falou no início, né? A gente tem que agradecer. Quando a gente levanta de manhã, né? Eu, velhinho já, eu levanto de manhã, ponho o pé no chão, fico de pé, falo, glória a Deus, estou de pé. Abro os olhos, enxergo, falo, oh, glória a Deus, ainda estou enxergando. Tomo água, consigo engolir, falo, estou engolindo água. Vou no banheiro, consigo fazer as necessidades, falo, ainda bem que está saindo, né? Está entrando e está saindo, que beleza. Tem que dar glória a Deus, não é verdade? Tem que agradecer a Deus, né? Depois a gente vê essa criançada linda, estou enxergando vocês ainda, estou brincando com vocês, que coisa linda. Nós vamos nadar na piscina, né, Eric? Glória a Deus por isso. Você só tem que agradecer a Deus. E a gente, uma maneira de agradecer, além de estar na igreja, além de estar louvando, adorando, é a gente ofertar. Poucos, pode ser qualquer coisa, pode ser R$1, R$2, R$5, R$10, R$1.000, né, Paola? A Paola que é rica vai quebrar o cofrinho dela lá e vai dar uma oferta boa para nós, né, Paola? Mas é assim que funciona, né? Todos nós, o importante é ofertar. Uma coisa que eu aprendi com o nosso apóstolo, né, que a gente tem que ensinar as pessoas a ser abençoadas. E ofertar é uma maneira de você abrir o seu coração para que as bênçãos de Deus entrem. Não é obrigado a fazer, não vai para o inferno se não ofertar, não tem nada disso. Mas é bom Deus ver que você tem vontade recíproca, né? A reciprocidade é boa, Ele faz coisa boa para nós e nós tentamos fazer coisas boas, não para Ele, porque Ele não precisa de dinheiro, mas para o próximo, ou para aquelas, até mesmo para o templo, né? Porque hoje nós estamos mais sustentando o templo, né? Não paga nada, que paga água, luz, pouquinho, né? E alguma coisa que quebra, tá? Então a gente não está ainda sustentando um templo, né? O dia que a gente tiver um templo para sustentar, nós vamos ter que ter mais gente, mais uma disponibilidade maior, né? Porque não é fácil, né? Todos nós já tivemos um templo grande para sustentar e não é fácil. Mas daí a gente vai ter que, Deus vai também arrumar as pessoas, vai mandar as pessoas para nós. Nós vamos orar, pegue na sua mão a sua oferta, se você tiver, seu dízimo, se você não deu o dízimo ainda, e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti essas ofertas de hoje, que a nossa vida seja próspera, Senhor, para que nós possamos
ao ter condições de ajudar as pessoas que mais precisam, Senhor. Não só na igreja, naturalmente, mas que a gente possa fazer a obra funcionar de uma maneira que as pessoas olhem para nós e percebam que nós somos de Deus, que nós queremos ajudar aqueles que mais precisam. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações e abra as portas, Senhor, para que nós possamos ter condições de sustentar nossas famílias e que sobra algum dinheiro para que a gente também possa estar ajudando. Não é a sobra que a gente tem que dar para Deus, né? Mas que a gente consiga ter condições de bancar tudo o que nós precisamos e ainda fazer a obra do Senhor. Esteja conosco. Nós sabemos a nossa capacidade, sabemos que se o Senhor estiver conosco, nos dando saúde, inteligência e sabedoria, nós conseguiremos fazer a sua obra em nome de Jesus. Pai, nos capacite. É o que nós precisamos. Amém, Senhor. Vamos ofertar? Eu só quero ler um pedacinho de Lucas 5 aqui, fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão o comprimia para ouvir a palavra. Que agora nossos corações se comprimam, né? Que a gente fique cheio do Espírito Santo agora, que a gente fique preparado para ouvir a mensagem do Senhor, que o pastor Denis vai estar trazendo para nós aqui. As crianças vão sair, vamos orar por eles? Já vou orar aqui. Fica ali na porta, já, Paola, já fica ali, a gente já manda as orações para vocês, a gente já vai lá. Amém, glória a Deus. É que timão que está aí. Vamos orar então? Levante suas mãos para as crianças. Deus Pai Todo-Poderoso, esteja à frente da Meg, Senhor, dê a ela capacidade, paciência, e a essas crianças, Senhor, que o coração deles sejam abertos cada dia mais, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos ter futuros pregadores, louvadores, nós tenhamos aqui pessoas que oram, que sejam abertas a fazer a sua palavra proliferar cada vez mais. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas pessoas estarem conosco. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Agora eu chamo o pastor Denis aqui à frente, por favor. Que o Senhor esteja contigo. Dá para fazer por aqui mesmo? Beleza, fica à vontade, a casa é sua. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez, né? Fazia um tempinho que da última vez eu preguei aqui foi em julho do ano passado, né? E há 2 semanas estamos aqui, né? De Malicuia. E agora a gente veio para ficar. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, ela não para aberta, só Jesus na causa aqui, mas acho que vai dar certo, que é nas últimas páginas. Eu quero ler com vocês alguns versículos que estão em Atos. Então eu queria que você abrisse comigo, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Nós vamos ler 8 primeiro, e aí depois nós vamos ler alguns outros versículos de Atos, tá bom? Antes disso, vamos fazer mais uma oração, não invalidando a oração que foi feita antes, mas só para a gente poder orar especificamente. Pai, nós te agradecemos nesta noite, pelo privilégio rico que o Senhor nos dá de estarmos juntos nesta comunidade, nesta igreja, e podermos, ó Deus, participar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Senhor Deus, nós iremos ouvir agora a Tua palavra e te pedimos que o Teu Espírito Santo desperte dentro de nós tudo aquilo que já foi ministrado em outras ocasiões, e que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra santa e bendita do Senhor, e que agora, nesse momento, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que a gente já recebeu, faça conexão com aquilo que vem nesse momento, Senhor Deus, para encher o nosso coração de fé e de esperança. Eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um tema que já há alguns anos ele enche o meu coração, né? E toda vez que eu falo desse tema eu gosto muito, né? Que é o tema da igreja, a igreja do Senhor. E o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é como nasce uma igreja. Como que nasce uma igreja?
né? Às vezes a gente está acostumado a ver igrejas nascer, né? Acho que todos aqui já tiveram uma experiência de ver uma igreja nascendo, e a gente também está acostumado a ver o desenvolvimento da igreja, né? Só que é lógico que a gente, às vezes, olha para a igreja como se a igreja fosse simplesmente uma instituição, né? Muitas pessoas olham a igreja e veem como uma instituição. Geralmente eu corrijo as pessoas quando falam assim, que nem quando eu estava vindo para cá, antes de mudar, né, o pessoal falava assim, você vai abrir uma igreja lá? Eu falo, não vou abrir, porque a igreja não se abre, a igreja não é filial, né, de empresa que você vai lá de uma cidade e abre, a igreja nasce, né? Eu sempre acreditei nisso, que igreja nasce. E aí eu coloquei o tema, como nasce uma igreja, né? Porque isso tem sido para mim um motivo de uma reflexão, né, sobre a nossa vida ao vir para cá, sobre, né, tantas coisas que passam na nossa cabeça e como nasce uma igreja. Então, não tem como a gente pensar nesse tema e não olhar para a Bíblia, não olhar para Jesus, não olhar para a história. E quando a gente lê aqui Atos 1:8, que diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Então, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí, a partir desse poder, vocês serão testemunhas por todos os lugares, simultaneamente. Aqui não é uma coisa progressiva, né? Primeiro em Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria, e só depois a gente vai pregar nos confins da terra. Não, é simultâneo. Enquanto aqui, a igreja está avançando aqui em Samaria, está em Jerusalém, está em toda a Judéia, e por toda a parte do mundo ela está avançando. Então a gente observa hoje de uma forma macro, né? A gente olha para a igreja no modo geral, a gente vê a igreja em toda parte, todo lugar tem um grupo, tem uma igreja do Senhor. Tem lugares como na China, por exemplo, que a igreja do Senhor ela não tem, tem templos lá, mas a gente sabe que os templos que existem estão ligados ao governo, e essa igreja do templo ela não é a igreja, né, oficial do Senhor, é a igreja oficial da China, do comunismo, mas ela não é a igreja oficial do Senhor. A igreja realmente oficial é a igreja que se reúne nas casas, que se reúne escondida, porque ela está ali pregando o Evangelho. Mas a igreja está em toda parte, né? Em toda parte ela está se manifestando o poder de Deus. Mas quando a gente vê aqui Atos 1:8, a gente vê que Jesus ele deixa aqui uma palavra dizendo que esses homens aqui que estavam os discípulos, aqueles que estavam em torno deles, eles iam primeiro receber um poder, e esse poder a gente sabe que é Atos 2, o poder do Espírito Santo que ia ser derramado sobre a igreja, para que a igreja pudesse avançar. E a gente, quando fala igreja, não é uma denominação, não é uma placa, a igreja é o grupo de pessoas que, reunido em torno de Cristo, avança fazendo a obra do Senhor acontecer. Mas o que acontece? Recebe poder primeiro. E eu sempre pensei o seguinte, a igreja nasce quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Sempre pensei e preguei sobre isso, né? Que o Espírito Santo nasce, aqui pelo menos em Atos, a igreja nasce quando? Quando que nasceu a igreja? Nasceu quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, ali em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e ali, a gente sempre fala, né, que Atos 2:42 ali, né, é a comunidade dos novos convertidos, a primeira igreja. Mas a primeira igreja que a gente vê aqui, que é Atos 2:42, que vem na sequência, ela não começa a partir do nada, ela começa a partir de uma semente. E qual que é essa semente? É a semente do relacionamento de Jesus. Então, como que a igreja nasce? Como que a igreja nasce? Ela nasce a partir de uma obra que não está aqui no livro de Atos, mas está no Evangelho. E por isso esse nome, Evangelho, Boas Novas. Por quê? Porque é da pregação de Jesus, é do andar de Jesus, de cidade em cidade, de casa em casa, de se relacionar com as pessoas, de se envolver com pessoas, de se envolver com vidas e convidá-las para segui-lo, é que nasce a igreja. Então, na minha reflexão, o primeiro ponto que eu quero comunicar com vocês aqui é que como nasce uma igreja? Uma pergunta. Nasce a partir de um coração que ama pessoas como Jesus amou. Nenhuma igreja vai nascer se não houver, em primeiro momento, esse amor por almas.
esse desejo de ver vidas sendo transformadas, esse desejo de vermos pessoas sendo alcançadas, essa intenção do coração de ir atrás das pessoas perdidas. Não nasce uma igreja sem que isso aconteça, não nasce sem que a gente entenda que as pessoas estão perdidas, que a raça humana está se afundando no pecado, que as pessoas estão, indo para o inferno todos os dias, aos milhares. E quantas dessas pessoas elas estão ao nosso lado, indo para o inferno, descendo ladeira abaixo rumo à perdição? E quando nós nos conscientizamos disso, nos conscientizamos de que nós somos a igreja do Senhor, nós somos os agentes de Deus, dos quais Jesus disse em Atos 1:8, vocês receberão poder. Então nós entendemos que quando recebemos esse poder é para que alcancemos as pessoas, é para que preguemos o Evangelho, é para que a gente alcance essas pessoas e formemos igreja. Agora, o que acontece em Atos 2, que é o poder sendo derramado, depende de um Evangelho, depende do que acontece em Mateus, do que acontece em João, do que acontece em Lucas, depende do que acontece em Marcos. E é interessante que em cada um desses 4 evangelhos a gente vê a grande comissão, que é Jesus dizendo para eles, vão por todo mundo, preguem o evangelho, aqueles que ouvirem e crerem, eles vão ser agregados à família, vão ser salvos, mas quem não crê vai ser condenado, mas preguem o evangelho, enquanto vocês vão, preguem o evangelho. E aí, o que a gente vê aqui em Jesus, no exemplo de Jesus, antes de entrar aqui justamente no texto, porque quando a gente pensa em Atos 2, sendo o início da igreja, a gente nunca pode simplesmente focar os nossos olhos e achar que a igreja nasce a partir do ser cheio do Espírito. Não, a igreja nasce a partir do relacionamento de Jesus. Então eu costumo pensar a igreja como um casamento, como um relacionamento. Por exemplo, eu e a Margarete, nós temos o Natan e o Eric, mas o Natan, ele não veio na sequência. Primeiro a gente se conheceu, eu e a Margarete, a gente namorou, depois a gente noivou, depois a gente ficou um tempo casado, e nesse relacionamento foi se dando uma liga tão interessante, que foi começando a haver como se fosse uma necessidade de ter um filho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando casados, antes de ter filhos, tiveram essa experiência. Não sei se em algum momento da vida de vocês tiveram isso, mas nós, por exemplo, foi assim. A gente chegou um momento que a gente, nossa, cachorro só não está legal, vamos ter um filho, e aí a gente ficou com aquele desejo, Então aquele desejo, ele nasce antes de um relacionamento, porque amo tanto Margarete me ama tanto, nós queremos reproduzir esse amor, queremos multiplicar esse amor, queremos alcançar, levar esse amor para outras fases, Então a igreja, ela nasce a partir de um relacionamento, que é o relacionamento de Jesus andando de casa em casa, amando as pessoas, buscando os perdidos, trazendo-os para que eles pudessem segui-lo. E essas pessoas que uma vez foram tocadas por Jesus de alguma forma, elas vão se juntar. Olha que interessante, quando você vê o versículo 14, Atos 1, versículo 14, Jesus está falando para um grupo, E ele diz assim, todos eles se reuniam em oração, com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro levantou-se e disse, então vai continuar aqui, mas você percebe que eu fiz questão de ler o versículo 15, porque fala dos 120 discípulos, não eram só 12 discípulos, não era só os 12, tinha as mulheres, a mãe de Jesus, ele menciona aqui, tinha mais uma centena, de discípulos, 120 deles, pessoas que ao longo do ministério de 3 anos e meio de Jesus, mais ou menos, ele foi agregando, trazendo para perto, pessoas que Jesus não ficava indo atrás delas, mas que de alguma forma ele tocou e essas pessoas decidiram segui-lo. Pessoas que em algum momento da situação do dia a dia, Jesus passou pela vida delas,
E num momento ali, talvez de dificuldade, de uma doença, de uma cegueira, de uma lepra, de uma dificuldade, de uma luta, Jesus passou na vida daquela pessoa, tocou, e essa pessoa saiu seguindo Jesus. Então, com isso a gente percebe o quê? Que a nossa vida como discípulos de Jesus é o quê? É o reproduzir da vida de Jesus. Nós passamos pela vida de muitas pessoas. Tem pessoas que você vai passar na vida delas e que eu nunca vou passar, eu não conheço. Tem pessoas que a Naná vai passar, assim, cada um de nós, pessoas que nós vamos passar pela vida delas e nós vamos tocá-las de alguma forma. Porque nós temos Jesus, e Jesus toca na vida das pessoas, e porque Jesus toca na minha vida, eu toco na vida de pessoas, e aí a gente vai tocando essas pessoas, mas tudo isso, irmãos, é intencional, não é por acaso. Nós não fazemos isso simplesmente, eu vou fazer, se Deus quiser vai acontecer. Não, eu vou fazer intencionalmente. Eu falava lá, quando nós estávamos fazendo as células nas casas lá em São Vicente, eu falava que eu ia nas casas fazer células com segundas intenções. Eu falava para os irmãos, eu venho aqui na tua casa, mas eu venho com segundas intenções. Que isso, pastor? Eu venho com segundas intenções. Eu venho aqui porque eu quero te ganhar para Jesus, eu quero levar você para Jesus, eu quero que você vá para a igreja, eu quero que você conheça o Evangelho. Então eu venho aqui, eu vou gastar meu tempo aqui, mas eu tenho uma intenção com você. Eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu estou aqui porque eu quero que você conheça o Evangelho. E quantas experiências interessantes a gente teve indo nas casas, toda terça-feira, nossa célula. Como foi uma experiência extraordinária estar ali com pessoas. Pessoas que não tinham, às vezes, nenhuma ideia desses pormenores do Evangelho, que a partir das terças-feiras, 2 anos, ministrando, você vai vendo avançar, a pessoa crescendo. Então, a gente vê aqui, Jesus passou 3 anos e meio tocando vidas, intencionalmente, querendo trazê-las. É lógico que Jesus não forçou ninguém, é lógico que Jesus não falou assim, você tem que ir, se você não me seguir, você vai para o inferno, não. Ele falava isso, mas não dessa forma. Ele falava que quem não fosse seguir, ele ia para o inferno mesmo, ele falava, mas ele sempre deixava isso na mão da pessoa. Essa responsabilidade de segui-lo ficava na mão. E é interessante que até mesmo algumas vezes, quando ele curava algumas pessoas, ele falava, a pessoa, eu quero te seguir, aquele endemoniado. Não, vai lá para a tua família e conta tudo que eu te fiz. Algumas pessoas Jesus não deixou seguir, mas a pessoa seguia, outra seguia, desobedecendo a ordem dele. Porque quando você é tocado por alguém, você quer seguir, você quer ver essa pessoa, você quer acompanhar, você quer ajudar, você quer estar junto. Então, uma igreja nasce a partir do toque, do dia a dia da gente vivendo com essas pessoas. Quantas pessoas você tem tocado, irmão? Com o teu toque, com o teu exemplo, com a tua vida, com a tua paixão por Jesus. Sabe, as pessoas olham para a gente, irmãos. E eu coloquei no meu coração que eu quero mudar ambientes. Onde eu entrar, eu quero mudar ambientes. Onde eu estiver, eu quero mudar a realidade daquele lugar. Se a realidade é ruim, eu quero que ela melhore. Se a realidade é de dor, é de tristeza, eu quero que ela seja de alegria. Se a realidade é de uma situação complicada, eu quero que Jesus entre para mudar e transformar as pessoas, para que o Evangelho seja pregado, não só para que ela fique bem e saia feliz dizendo, agora tudo mudou, não, mas para que ela saiba que existe um Deus em Israel que pode mudar a realidade dela. E Jesus, quando tocava as pessoas, essas pessoas seguiam. E aí agora o resultado desse seguir Jesus era o quê? Depois da sua morte e da sua ressurreição, 120 pessoas reunidas. E o interessante, irmãos, é que era intencional. Não era por acaso. Estamos aqui, vamos ver o que vai dar. Jesus deu uma palavra, vocês vão ficar lá, Jerusalém, até que lá em Lucas, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Aí depois eles ficaram meio perdidos, Jesus ressuscitou. Quando Jesus apareceu para eles, na última aparição, que é aí em Atos 1, que a gente leu 8, ele vai dizer, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Então fica quietinho lá em oração. E eles obedeceram. Aí em Atos 1,14, todos eles estavam reunidos em oração com um só propósito. Isso aqui chama muita atenção, irmãos. Aqueles que agora estão reunidos, já são a igreja. Olha só que interessante. Eles já são a igreja, eles já estão entendendo essa essência do ser igreja. Eles já estão juntos. Eles já estão no mesmo propósito. Qual é o propósito deles? Serem cheios do Espírito Santo. O propósito deles é receberem o poder de Deus, porque aqui eles sabem que eles não podem fazer nada se não for por esse poder. Tanto é que a maioria deles estão com medo.
Pedro está entre eles aqui. O Pedro todo valentão, que agora, que antes era o valentão e que agora está aqui fechado no cenáculo, com medo dos soldados romanos de fazerem com ele o que fizeram com Jesus, ele está quietinho aqui. Pedro, depois que negou Jesus, ele ficou pianinho, ficou quietinho. Jesus teve que aparecer, dar uma amansada nele: ó, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Pedro, eu te amo. Jesus, apacenta minha ovelha 3 vezes para curar a ferida dele. Para quê? Para que eles aqui, mesmo ainda não cheios do Espírito Santo, eles já pudessem estar vivendo a essência do ser igreja, que é estar junto. Mas estar junto para quê? Estar junto por um propósito, estar junto para ter um só propósito. 14, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Num só lugar, 120 pessoas. Já é uma igreja linda, né? 120 pessoas já é uma igreja que tem um corpinho já. O que Deus pode fazer, irmãos, com uma igreja com 120 pessoas? Mas esquece os números. Pensa na sequência. Pessoas, o Jesus juntou 12. Esses 12, junto com Jesus, foram andando, juntaram mais 70 discípulos. A gente vê lá em Lucas 70, que Jesus manda: vão de cidade em cidade, de 2 em 2. Mandou os 70 e mandou os 12, já tinha 80 e poucos, aqui já está 120. Aqui já tem 120 pessoas reunidas num só propósito, orando, para que o Espírito Santo desça. E aí a gente entra em Atos 2, e a gente vê o seguinte, Atos 2, 42. Depois de já terem sido cheios do Espírito, depois do Pedro agora, cheio do Espírito Santo, ousadamente pregar, como ninguém pregou na vida. Depois do Pedro estar cheio do poder da glória de Deus, corajosamente agora, ele enfrenta os medos que ele tinha, ele enfrenta, todos os soldados que estavam ali querendo prender. Agora eu não vou ficar dentro dessa sala mais nada, eu vou para a rua pregar esse evangelho, porque as pessoas ficaram curiosas, falando que eles estavam bêbados, o que está acontecendo aqui? E Pedro toma coragem e prega o evangelho, e 3 mil pessoas se rendem aos pés de Jesus, por causa da pregação desse covarde que estava lá. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele faz uma coisa que ele não poderia fazer pela força natural. Isso aqui já mostra para nós algo aqui, como que a igreja nasce a partir da busca intencional de relacionamento, de toque de pessoas, juntando vidas em torno de um propósito. Intencionalmente nós juntamos pessoas com um único propósito. Qual que é esse propósito? É buscar em oração que haja poder de Deus. E aí a gente percebe o seguinte: a igreja nasce a partir de pessoas que foram tocadas, que se reúnem para intencionalmente buscarem a Deus e ser cheios do Espírito, irmãos. Imagina uma igreja que se reúne e não busca ser cheio do Espírito, não busca ser revestido de poder, não busca a graça de Deus, não busca o poder, não busca a unção. Uma igreja que se reúne para se reunir, uma igreja que se reúne para fazer um culto, uma igreja que se reúne para fazer qualquer coisa, mas não para buscar o Espírito. Imagina isso. Não tem igreja, não nasce a igreja. É como se um marido e uma mulher se juntassem corporalmente para ter um filho, se os dois são estéreis, ou se um dos dois são estéreis. É a igreja que se reúne e não busca o poder, uma igreja estéril. Então, o que a gente vê aqui? Que quando o poder de Deus vem, naturalmente o Espírito Santo sopra e faz coisas que a gente não pode fazer. A gente sonha de ver cadeiras vazias, a gente sonha com essas cadeiras cheias de pessoas. Mas o que nós não podemos fazer, Deus vai nos capacitar para fazer. E vai nos encher de graça para fazer o que nós achamos que não podemos fazer, que é convencer as pessoas, porque isso não é função nossa. Convencer a pessoa de que ela é pecadora, de que ela tem que estar reunida com a gente aqui. Como é que eu convenço o camarada que ele tem como? É o Espírito de Deus que vai fazer isso. Mas ele vai fazer como?
Vai vir um anjo do céu e vai descer e vai falar: ô meu filho, te converte, vai para a igreja. Não. Ele vai usar gente que já está intencionalmente reunido, orando, pedindo para Deus encher, gente. Intencionalmente, intenção, a gente tem que ter a intenção de nos reunir, para que Deus venha nos encher, para que Deus venha nos capacitar, para que uma graça dele seja derramada sobre a minha vida, ao ponto de eu estar falando sobre coisas da escola lá com a mulher, não sei o que, seu filho, sabe, isso aqui me despertou, olha, você falou um negócio aqui, meu Deus, você tem alguma coisa diferente. Já teve essa experiência? Você tem alguma coisa diferente, nossa, e você não está nem falando de Jesus, você não está falando do Evangelho, nada, você só está sendo você, cheia do Espírito Santo. Deus toca, Deus entra em lugares que a gente não imagina, e de repente a gente está sendo usado por Deus sem perceber, e pessoas estão sendo tocadas, percebendo algo diferente na sua vida, na sua conduta. E aí o que a gente percebe aqui? Que no 2:42, todos esses 120, e agora mais aqueles que se agregaram, né, se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Então, a gente vê aqui algumas coisas, né? Como nasce uma igreja? A partir da busca, de amar as pessoas que estão perdidas, trazê-las para perto, para se reunir, para intencionalmente elas buscarem o poder de Deus e, sendo cheias do poder de Deus, elas saírem de volta e ir para outras, porque uma coisa é Jesus e 12 indo atrás de pessoas, outra coisa é 120 fazendo a mesma coisa. Pensa no poder multiplicador disso. Uma igreja que só o pastor corre atrás de gente, essa igreja não cresce. Mas se 12 for no mesmo embalo, na mesma força, sendo deixado usar pelo Espírito, isso acontece em multiplicação. É natural, é matemática, né? 3 vezes 3, né? 12 vezes 12, multiplicação. A coisa vai acontecendo, naturalmente, mas de forma espiritual, porque o poder de Deus é derramado. E aí a gente vê que a coisa vai tomando proporções tão extraordinárias, que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, porque aquilo fazia tanto parte da vida deles, que eles se dedicavam àquilo. Havia dedicação, havia trabalho, havia intencionalidade em se dedicar à obra do Senhor. Eu estava conversando com o Dinei esses dias, eu falei: Dinei, eu fico observando você, e eu vejo que você respira a Cruzeiro do Sul. Está em você está ali, você está envolvido. Eu fico assim admirando você, porque você realmente, né, pegou isso para você. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu falando com ele, né? Eu como pastor lá, não tinha hora para mim, né? Por quê? Porque ele está vivendo essa essência, a dedicação dele é total, não é só naquelas 8 horas, né? Para a gente que é funcionário, chega lá, 8 horinhas e vai embora, né? Mas o gestor não, a cabeça dele está ali. Ele está pensando num monte de coisa que está ali, é folga, mas ele está lá preocupado, né? E a gente precisa se envolver na obra do Senhor nesse nível de coração, onde nós nos dedicamos ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração, a partir do pão, como quem entende o seguinte: eu não sou um funcionário, eu sou parte disso, eu sou parte da igreja. A igreja é um lugar que eu pertenço, a igreja é um lugar que me abençoa. Jesus me tocou, Jesus curou minha vida, eu estou aqui dedicando meu coração em amor, em retribuição a Ele. E esse Espírito estava sobre todos eles. E havia em todos eles um profundo temor. Versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor. Como é que está o 43 aí, nessa tradução? Em toda a alma havia temor, ó. A minha está dizendo que havia um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, e os que criam se reuniam num só lugar, e partilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria, generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem que acrescentava as vidas, irmãos?
Deus. Deus ia acrescentando pessoas que observavam esse movimento da igreja. Falavam, cara, esse pessoal é diferente. Não tem nenhum que fica necessitado no meio deles. O cara está com dificuldade, a igreja toda se envolve para ajudar. Mas não é socialismo. É o poder de Deus que leva a gente a cuidar uns dos outros, a se preocupar, a se importar com a necessidade um do outro, a viver esse amor de uma forma tão intensa, porque culto diariamente, irmão, quem é que vai para o culto todo dia? Quem é que se reúne na casa para comer com um amigo, com um irmão? Eu lembro, quando eu pastorei aqui 10, 12 anos atrás, eu lembro que às vezes você ligava uma pessoa para perguntar, ô irmão, senti sua falta, você não veio no culto. Ah, tudo bem, pastor, só que tipo, não gostava, que ligou para perguntar. Eu não sei se isso aqui é do Piracicabano, né? Não sei se é normal dele, né? Poxa, eu só perguntei como é que você está, para saber se está tudo bem, porque, né? A pessoa não gostava não, que ligou para saber por que não foi no culto. Não liguei para saber por que não foi no culto, eu liguei para acontecer alguma coisa, né? Está tudo bem, precisa de ajuda? Não, aí a pessoa, né? Mas aqui não, a pessoa tinha prazer de estar na casa do Senhor, ela ia, todo dia, né? Por quê? Porque havia uma graça de Deus, irmãos. Imagina um ambiente onde a graça de Deus está. Você sabe que cada culto é um grande culto. Eu sempre estava falando isso lá na igreja. Cada culto é um grande culto. Você já vai, você está em casa se trocando com a expectativa. Vai acontecer algo novo na igreja hoje. Deus vai dar uma palavra, vai ser uma direção nova, vai ser algo novo de Deus. Cada culto é um grande culto, cada culto é uma grande oportunidade para a gente se reunir em torno da mesa do Senhor e celebrar com alegria. Vai ter uma nova direção, vai ter uma palavra que vai renovar meu coração para mais uma semana. Vai ter alguma coisa diferente, porque cada culto é um grande culto, porque Deus está aqui. E essa expectativa, esse desejo, esse prazer da igreja é o que movia essa igreja. Como que uma igreja nasce? De relacionamento com Deus e com pessoas. A igreja é fruto de relacionamento com Deus e com pessoas. Já viu o extremo? Igrejas ou pastores que só se relacionam com pessoas. Ele está na casa de todo mundo, ele está... corre atrás de todo mundo, mas não tem vida com Deus, não se relaciona com Deus. Eles ficam se desgastando o tempo todo com pessoas, se quebrando o tempo todo, ouvindo problemas, e a igreja não avança, porque está faltando alguma coisa. Ou então aquele pastor, aquela igreja, que ela está lá, é oração para todo lado, é um ministério de oração, intercessão e tal, mas não se relaciona com pessoas. E o que a gente vê aqui, é que a igreja é resultado de duas coisas: relação com Deus e relação com pessoas. Isso vai na direção do que Jesus ensinou. Quando alguém perguntou para Jesus assim, qual é o maior mandamento, Jesus? Aí Jesus falou assim, olha, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então isso é o resumo da lei dos profetas. Porque toda a lei de Deus foi para que o homem se relacionasse com Deus e amasse o Senhor de todo o coração. Por isso não adulterarás, por isso não farás para ti imagem de escultura, para você adorar a Deus da forma que Deus quer ser adorado, você amar o Senhor de todo o seu coração. E depois os outros mandamentos têm a ver com relacionamentos, não adulterarás, não matarás e tal. Por quê? Porque é o relacionamento com as pessoas. Então se eu amar a Deus e amar as pessoas, eu vou viver isso. E se eu tiver uma vida de busca ao Senhor, de intencionalidade de oração, de buscar o Senhor, e não me relacionar com pessoas, não vai haver igreja nascendo. Não vai acontecer. E eu preciso me encher disso. Como nasce igreja? De relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento com as pessoas. Essas pessoas vão sendo conectadas, irmãos, de uma forma assim tão extraordinária, né? Ainda hoje, eu estava fazendo contatos com algumas pessoas que a gente já conviveu aqui 12 anos atrás. Então a gente percebe que há uma necessidade de relacionamentos. Ninguém consegue ficar sozinho, ninguém consegue ser igreja sozinho. Mas tem internet, a pessoa assiste um culto maravilhoso com louvor, um culto abençoado pela internet, é muito glorioso, é bênção, eu assisto também, eu gosto. Mas ser igreja é estar junto. Ora por mim que eu estou perturbado hoje, eu estou endemoniado, me ajuda aqui que eu estou ruim hoje, né? Eu estou perturbado, preciso de oração.
E às vezes a pessoa vai chegar, pastor, ora por mim também. Então a gente precisa dessa coisa toda. Mas eu quero finalizar com vocês aqui dizendo que o nosso coração precisa almejar isso. A gente precisa se empenhar para isso. A gente precisa desejar que a igreja nasça. Uma das coisas que marcam no meu relacionamento com a Margarete e o nascimento do Natan, eu sempre falo isso para o Natan, ele nunca vai reclamar, ele nunca pode reclamar que ele foi rejeitado, que é pelo contrário, ele foi muito desejado. Antes dele nascer, a gente já falava dele, a gente falava, não tinha nome ainda, mas a gente, nossa, vai ter um filho, não sei o que, a gente ficava falando dele, e quando ele estava na barriga já, a gente vivia lá, não, Natan, não sei o que, vai ser Natan, e aquele desejo de ver o fruto do nosso relacionamento, irmãos, a gente precisa desejar ver almas, a gente precisa imaginar que, sabe, aquelas pessoas que a gente conhece, que são do nosso relacionamento, são pessoas, são pais lá da escolinha, são, né, alunos aqui da Fanatel, que a gente sabe que não está num relacionamento com o Senhor. A gente tem que sonhar com essas pessoas vivendo a fé, a gente tem que sonhar com os teus filhos, né, na presença do Senhor, a gente tem que sonhar com a família diante de Deus, com os joelhos dobrados adorando o Senhor, vivendo uma vida santa. A gente tem que sonhar e desejar isso. A gente tem que desejar isso de todo o nosso coração. Mas sabe o que acontece, irmãos? É tanta luta, tanta prova, tanta coisa na cabeça, tanta distração, tanta coisa que vem, que vai, tanta coisa que acontece. A gente está envolvido com tantas coisas, que às vezes a gente deixa isso de lado. E o tempo vai passando e vai engolindo a gente. E o tempo vai passando e vai engolindo a gente. E o Espírito Santo vai nos lembrar aqui nessa noite, que a igreja é uma obra intencional, é com intenção. E sabe o que eu acho mais bonito nessa igreja aqui, irmãos? É que essa igreja, ela tinha 3 características muito interessantes. Ela era simples, não tinha nada, não tinha nem templo, porque o templo que eles iam aqui, por enquanto eles entravam no templo, era o templo dos judeus. Não era o templo dos cristãos, era o templo dos judeus. E eles iam lá para adorar o Senhor, mas quando eles começaram a incomodar os judeus com as doutrinas deles, eles foram expulsos. E depois de serem expulsos, não depois, mas mesmo estando no templo, eles se reuniam nas casas. Paralelamente, eles iam na macro reunião, que era onde reunia os milhares, mas eles tinham intensidade nas casas, simplicidade. Irmão, quando eu penso assim, a Dai chegou hoje lá em casa, a minha vontade de estar tudo pronto, fazer um cafezinho, fazer uma mesa, né? Essa simplicidade do pessoal interiorano, que eu acho muito legal, né? Chegou, senta, toma um café, vamos comer, vamos conversar. Casa, simplicidade. Não tem equipamento, não tem luz, não tem iluminação, não, é bastidores. A igreja dos bastidores, onde as pessoas sentam, aquela simplicidade, conversa do óbvio, das coisas simples da vida. A igreja, ela tinha uma característica de ser simples. Eles não tinham muitos recursos. O templo que ele estava nem era deles. Mas pensa, irmãos, numa segunda característica. Eles eram tão intensos e fervorosos no que eles queriam. Eles tinham uma intensidade tão grande para adorar o Senhor. Eles tinham um desejo tão grande de buscar a Deus, que não tinha tempo ruim para eles. Você vê aqui, quando você lê 42, eles todos os dias, eles estavam lá, não tinha tempo ruim, não tinha, eu estou cansado, eu estou com dificuldade. Todo dia, é uma intensidade, um desejo de ver Jesus. Sabe, isso fala comigo. Será que eu estou assim? Eu fico a semana toda cansado, só Jesus na causa. Mas eu não posso deixar o meu fogo se apagar. Eu não posso deixar que ao custo de uma semana de trabalho eu venha perder a minha paixão e a minha intensidade. Então para mim é um desafio isso. Será que para eles não era também? Porque às vezes a gente lê aqui e pensa assim, mas eles não é que nem a gente, né? Pô, esse pessoal também trabalhava, gente. Esse pessoal e era trabalho manual, braçal. Mas eles encontravam, não sei como, irmãos, eles encontravam uma força para ir todo dia adorar o Senhor.
Me fala se isso não era graça de Deus. Não tem outra explicação. Mas eles tinham essa intenção. Então eles eram simples. E essa simplicidade deles não estar preocupado com coisas. Vai ter a caixa de som. Não. Vamos lá e adorar o Senhor. É simples, senta na cadeira mesmo, se não der, senta no chão, mas nós vamos adorar o Senhor. Tem uma ocasião que Paulo está pregando, o Eutico senta na beira da janela lá e cai, o moleque até morre. Aí Paulo tem que ir lá ressuscitar ele, porque não tinha nem onde sentar, o cara sentou no batente da janela e caiu. Paulo ficou pregando a noite toda, o cara caiu de sono. Simplicidade. Mas eles eram fervorosos, eram intensos. Paulo pregando a noite inteira e o povo estava lá querendo ouvir. A gente vê o livro de Atos, isso acontecer constantemente. Aqueles que se convertiam, a dedicação era tão grande para Deus, que, meu irmão, isso coloca a gente no chinelo. A gente tinha que olhar para isso aqui e falar: meu Deus, como eu sou miserável. Simplicidade. Irmãos, outra coisa que marca: simplicidade, intensidade naquilo que eles faziam, com muita força, com muita vontade, e a relevância, irmãos. Eles eram relevantes naquilo que eles faziam. Aonde eles passavam, as pessoas olhavam e falavam: cara, esse pessoal é diferente. O testemunho deles era vivo. As pessoas viam que tinha uma diferença na vida desse pessoal. Eles marcavam as pessoas. Sabe, irmão, eu queria que a gente saísse daqui hoje pensando assim: eu tenho que ser simples, eu tenho que ser assim, avivado nesse pessoal, eu tenho que ser assim, sabe, intenso na minha busca por Deus, desejar o Senhor, e eu tenho que ser assim, relevante. As pessoas têm que ver que é importante eu estar naquele ambiente, porque quando eu estou lá, tem alguma coisa diferente. Quando eu estou ali, tem uma coisa que não dá para explicar, mas tem um negócio diferente com você quando você entra naquele lugar. As pessoas têm que sentir tua falta, não desejar que você vá embora. As pessoas têm que sentir que você faz falta no ambiente. Sabe, isso tem que acontecer com a gente, para que a gente realmente possa viver essa simplicidade, e a partir disso nasce uma igreja, a partir disso nasce uma grande igreja para a glória de Deus. Então eu queria que a gente orasse nesse momento, para que o Espírito Santo venha nos encher, mas que antes dele nos encher, a gente tenha a intenção de se reunir para orar, para buscar o Senhor, né? E muitas ideias a gente já tem aí, vamos depois botar em prática. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite o nosso coração se alegra, Pai, com a Tua palavra. Senhor, o Teu Espírito está aqui, Senhor, e nós queremos viver a essência do ser igreja, Senhor. Meu Deus, eu sonho com uma igreja onde os meus filhos possam ter prazer, ó Deus, de estar, Senhor. A minha família possa ter alegria de vir para a casa do Senhor, Deus. Eu sonho com uma igreja, Senhor, onde as pessoas não vão por obrigação, porque vai ter um culto, Senhor, porque tem que fazer alguma coisa. Eu sonho com uma igreja onde as pessoas, elas estão em casa pensando: hoje vai ter culto e eu não posso perder esse culto. Eu sonho com a igreja onde as pessoas, as crianças, os filhos, os pais, estão ali pensando: vai chegar a hora do culto, nós não podemos nos atrasar. Senhor, eu sonho com uma igreja onde as pessoas têm um prazer, ó Deus, de ter relacionamentos, de ter amizades, de alcançar pessoas. Eu sonho com uma igreja grande, uma igreja fervorosa, uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença. Eu sonho com uma igreja que as pessoas olham e falam: que povo diferente, que povo abençoado. Eu sonho com uma igreja, Senhor, avivada na Tua presença, Pai, e por isso nós te pedimos nessa noite: vem nos encher com o Teu poder, vem nos encher com a Tua graça, vem nos encher com a Tua unção, Senhor, para que possamos, Senhor, ser assim, Senhor, ó Deus, alguém que possa atrair pessoas, não afastar. Pessoas religiosas, Senhor, afastam as pessoas, mas, ó Deus, pessoas cheias do Espírito atraem pessoas, ó Deus. Nós queremos atrair, Senhor, ó Deus, não por aquilo que falamos, Senhor, mas na forma como a gente vive o Evangelho, na forma como a gente vive, Senhor, e muitos vão ser alcançados não pelo que falamos, mas pelo nosso
jeito, Senhor, pela nossa intenção, pelo nosso desejo, pelo nosso amor por Jesus, ó Pai. Oh Deus, vai queimando agora o nosso coração, a chama do Espírito Santo, faz arder agora o nosso coração, Senhor, o desejo, a paixão pela igreja. A igreja do Senhor é bênção, a igreja do Senhor não é aquilo que as pessoas lá fora pensam, ó Deus, um lugar onde o pastor rouba dinheiro. A igreja do Senhor não é, Senhor, ó Deus, um lugar onde as pessoas se machucam, se ferem. Não, a igreja do Senhor, ela é lavada e redimida no sangue. A igreja do Senhor é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de afeto, é lugar de transformação. A igreja do Senhor é lugar onde os oprimidos chegam e saem libertos. A igreja do Senhor é um lugar de avivamento. A igreja do Senhor é um lugar onde todos são tocados pela tua presença, Senhor, onde as famílias, Senhor, ó Deus, são restauradas para a glória do Senhor. Nós sonhamos com uma igreja, Senhor, onde o depressivo entra e sai curado, onde a ansiedade, Senhor, sai em nome de Jesus, a depressão sai em nome de Jesus, onde, Senhor, ó Deus, as cadeias se quebram. A igreja do Senhor, ó Deus, é um lugar onde nós podemos, ó Deus, nos alegrar na presença do Senhor. E ainda que a gente chegue cansado, ainda que a gente chegue deprimido, Senhor, por problemas da vida, Senhor, nós saímos renovados na tua presença, saímos renovados, porque cada culto é um grande culto na tua presença, Senhor. E nós queremos viver essa igreja, Senhor. Não queremos ter uma igreja assim, mas queremos ser uma igreja relevante, uma igreja simples, uma igreja intencional naquilo que faz. Oramos aqui nessa noite, Senhor, nos enche, nos reveste, nos impulsiona para ser tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, assim seja. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.